Se você está fazendo faculdade de odontologia e acha que vai ser super simples, ali me formei, já vou abrir a minha própria clínica, vou ganhar horrores, não é bem assim que funciona. A gente precisa ter essa conversa. Eu sou o Danilo Fermino, sou contador, especialista na área odontológica e meu papel é ajudar dentistas a se transformarem em empresários através da gestão financeira. E para esse vídeo aqui eu estou junto com o pessoal da Ortomundi, que é uma das maiores empresas de produtos ortodônticos do Brasil. E eles entendem, assim como eu, que a proximidade com os dentistas e com os estudantes é o que faz a gente trazer melhores temas e abordar coisas que vão ser importantes para esses profissionais ao longo da sua carreira. E olha, eu converso diariamente com dentistas aqui no meu escritório e eu sei bem dessa realidade. O pessoal acha que faltou alguma formação na faculdade sobre preços, sobre impostos, sobre dinheiro e acaba ficando muito ansioso no começo da carreira porque descobre que tem um monte de coisa para aprender fora todo aquele conhecimento técnico que a faculdade disponibilizou, né, nesse tempo. E o ponto é que a faculdade precisa fazer uma escolha. De todo o tempo que se tem para ensinar os alunos, ela precisa escolher. Ou ela vai se dedicar ao conhecimento técnico, né, que é essencial, não tem como fugir disso, ou ela vai ensinar sobre dinheiro, sobre gestão. E a verdade é que nem todo mundo vai se transformar num empresário. Então eu acho que o foco da faculdade está correto em ir para a parte técnica, mas existe aí todo um conhecimento que você precisa correr atrás, você agora precisa correr atrás, ainda enquanto estudante, porque dá tempo de fazer isso. Você precisa correr atrás para se formar um pouco melhor, né, para ir um pouco mais preparado para o mercado de trabalho. Então a faculdade ela vai te ensinar a ter excelência nos procedimentos, você vai aprender todo tipo de procedimento, de cirurgia. Claro que depois tem ainda as especializações que você vai acabar, né, escolhendo alguma, mas depois que termina a faculdade, aí você começa a enfrentar. Será que vale mais a pena o CPF ou o PJ? Né? Pessoa física ou atuar como pessoa jurídica? Né? Como que eu faço a formação do meu preço? Né? O que eu tenho que considerar? O que é custo? O que é despesa? Então, tudo isso começa a envolver a vida de um dentista, porque o dentista, querendo ou não, apesar de ser um profissional autônomo, ele também é um empresário. Afinal de contas, se você tem a sua clínica, você precisa gerenciar aquilo, você precisa prestar atenção em vários pontos, fora aquele momento onde você está no mocho, fora o momento onde você está atendendo. E estudar também para poder aprender e não ser pego de surpresa ou não cair em nenhum tipo de armadilha ao longo do processo. E eu vejo que o pessoal que é recém-formado acaba aceitando muita coisa. Aceita plantão, aceita clínica popular, aceita convênio ruim, mas o problema não é nem ganhar pouco no começo. O problema é você não entender que jogo você está jogando. Porque para quem é estudante, eu acho que faz muito sentido a pessoa que acaba de se formar, por exemplo, aceitar trabalhar, né, mesmo que não seja um super salário, aceitar trabalhar para poder ir pegando mão, para você ir pegando habilidade, para ir ficando cada vez mais fácil. O mais importante é você saber qual jogo você está jogando, no sentido assim, vale a pena, né, o tempo que eu estou dispondo aqui para isso, ganhando esse salário, vale a pena em relação ao que eu estou aprendendo? Né? Porque você não tem como se transformar num dentista de sucesso se você não passar pelas primeiras etapas, onde você tem que pegar volume de pacientes, você tem que pegar a mão mesmo, saber o que você está fazendo. E na faculdade você aprende tudo isso, mas é no mercado de trabalho que as coisas começam a acontecer. Né? É ali que você vai realmente aprender. Então, se você, digamos, né, é estudante, se você tem uma família que pode te ajudar nesse início, e se você está disposto a aprender, então vale a pena você trabalhar, mesmo que ganhando pouco, para você aprender por um tempo. E aí depois, conforme você já tiver essas habilidades, vai ficando cada vez mais fácil de você tomar outras decisões de trabalhar em lugares ou que pagam melhor, ou de você ter a sua própria clínica. Então tudo isso é um caminho que você precisa só ter consciência de qual é o caminho que você está escolhendo nesse início de carreira. E aí o pessoal sempre me pergunta se convênio, por exemplo, é sempre uma opção ruim. Então assim, o convênio, ele paga pouco por procedimento, né? Tem essa realidade, mas nem sempre ele é uma opção ruim. Eu tenho clientes aqui que são dentistas, já são dentistas experientes, com muitos anos de mercado, e que ainda assim optam por atender por convênio, por entender que o convênio pode trazer outras coisas fora o valor daquele procedimento que ele executou. Né? Esse paciente que foi ali bem atendido, ele pode trazer um parente, um amigo, que virá para ser atendido fora do convênio. Então, essa minha cliente, por exemplo, ela identificou que o convênio é uma ótima fonte de indicação e ela prefere continuar atendendo o convênio. Claro que isso traz um certo volume de atendimento, mas também trazem essas indicações que virão pós-convênio. Né? Então, nem sempre o convênio é uma opção ruim. E depois que você entra no mercado de trabalho, você não precisa ter muito dinheiro para você começar. Isso aí é um mito, né? Muita gente fala que para ter o próprio consultório eu preciso ter
800 mil reais, 500 mil reais. Na verdade, não, né? O que você precisa é ter uma estratégia para iniciar a sua carreira. Então, por exemplo, se você vai começar a sua carreira, você pode atender em outras clínicas. Primeiro, em vez de abrir a sua logo no começo, você pode atender em outras clínicas. Você vai receber ali por diária, você vai receber por procedimento. Mas o mais importante é que você vai estar em contato com outro dentista que já faz a gestão daquele consultório. E você vai ter a chance de, além de executar a sua função, né, executar aquilo que foi combinado, você vai poder estar em contato com todas as outras questões que têm a ver com a gestão da clínica. Então você vai poder trocar uma ideia com esse dentista que é o dono, que é o gestor, para saber como é que funciona, como é que ele faz as compras, quais são aonde estão os fornecedores, né? Qual é a relação que ele tem com esses fornecedores. Então tudo isso, né, para você que é estudante, vai te economizar muita coisa lá na frente, né? Muitos cursos. Você consegue no teu dia a dia se envolver mais, né? Ficar mais interessado sobre a gestão de uma clínica, por exemplo, isso vai te economizar muita coisa lá na frente. Então, depois de atuar, né, trabalhando para outras pessoas, você pode ir economizando seu dinheiro e aí sim pensar em abrir a sua própria clínica, né? Abrir o seu consultório. Você pode comprar produtos, né? Materiais de segunda mão, por exemplo, a cadeira odontológica, você não precisa comprar uma zerada, você pode comprar uma de segunda mão que esteja em boas condições. E dessa forma, você vai começando ali o teu próprio negócio. Começa alugando um espaço pequeno, né? Eventualmente uma sala dentro de uma clínica que já exista. Você pode começar a atender esses convênios, né? Por mais que você saiba que no futuro você vai ter outra estratégia, mas pode ser uma estratégia inicial atender esses convênios para você ter volume de pacientes. E tal qual essa minha cliente, você encarar isso como uma estratégia de indicação, até você ter a sua própria clientela, para depois você sair do convênio ou usar isso como uma estratégia secundária. Eu, por exemplo, aqui no meu escritório de contabilidade, eu utilizei essa estratégia de conhecer um pouco mais. Quando eu cheguei, né, para trabalhar com contabilidade, que eu ainda estava meio perdido, eu precisava entender de onde vinha e para onde ia cada coisa. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um benchmarking, que é entender com outras empresas quais são as melhores práticas, como que funciona. Então, o que eu fiz? Enquanto trabalhava aqui, eu entrei em contato com outras empresas, na cara dura mesmo, para saber, olha, trabalho com contabilidade, ainda estou no início, quero conhecer como funciona a sua empresa. Porque um não eu já tinha, então o que eu podia conseguir era um sim, e para minha sorte e para minha surpresa, consegui vários sims e fui visitando várias empresas de contabilidade para entender como é que funcionava o nicho, quais eram as melhores práticas, como que as empresas que estavam melhores estruturadas, como que elas faziam. Então eu acho que isso você pode também transferir, né, para a área da odonto, para poder entender e ficar um pouco mais esperto, né? Não ser aquele estudante que fica meio voando e não está sabendo o que está acontecendo. Quanto mais esperto e mais ligado você ficar, mais caminho você encurta depois que você entrar no teu mercado de trabalho. Tem muito dentista e estudante de odontologia, tem aquela noção, tem aquela ideia de que assim que se formar, sabendo executar os procedimentos e tendo paciente, é o suficiente para prosperar. E na verdade não é. Você tem que entender uma série de coisas sobre dinheiro, tomar decisões mais acertadas, porque você não tem como encher um balde se ele estiver cheio de furos. Ter mais paciente não é sinônimo de prosperidade. Se você tiver um balde cheio de furos, você pode ter mais paciente, que você vai acabar não rendendo, né? Você vai acabar não tendo o lucro que você espera. Então, por isso que é necessário que todo mundo seja empresário, né? Não adianta ser só o dentista, você tem que ser um dentista empresário para você conseguir galgar cada vez mais passos na carreira, ter cada vez mais lucro, porque no final das contas o que todo mundo quer é ter lucro e liberdade. Garanto que você que está se formando também quer isso. Então, se você quiser se aprofundar em todos esses conteúdos, no próximo vídeo eu vou mostrar o que um estudante de odontologia pode fazer desde já para não ser pego nessas armadilhas de início de carreira. E se você já é um dentista experiente, você pode também ficar ligado nessa série de vídeos que vai ter conteúdo para você também. Tenho certeza que você vai conseguir aproveitar essa série de conteúdos que a gente vai fazer. Então fique ligado e até o próximo vídeo.